Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui pela Rede Vitória, pelas plataformas da Rede Vitória, YouTube, podcast, pela página de vídeo do Folha Vitória. Hoje é um dia especial, porque pela primeira vez nós teremos um entrevistado que está sendo repetido. Quando o Vitrine Literária começou, há 2 anos e meio, o primeiro entrevistado foi José Roberto Santos Neves, que veio aqui conversar com a gente sobre literatura e jornalismo. Na semana passada, como vocês viram, eu conversei com Jonas Reis, e Jonas também tem essa origem, a origem no jornalismo, e ele depois passa para a literatura. José Roberto, que está aqui comigo hoje, não. José Roberto é um jornalista e é um escritor. E José Roberto é um fã do New Journalism, que, de certa maneira, utiliza recursos da literatura para criar textos jornalísticos. José Roberto acabou de lançar um outro livro sobre a paixão dele, que é o rock. Eu diria que a paixão dele é a música, porque eu sei que ele gosta de música. Mas dentro da música, ele gosta do rock. Está aqui esse livro, que é tem uma conexão direta com o Rock in Rio que está rolando, né? Esse livro aqui se chama Diários do Rock in Rio. Mas eu vou fazer uma provocação com o Zé. Antes de apresentá-lo, né? Antes de agradecer muito a você, por você estar aqui de novo. Esse texto eu li. Você foi editor da Gazeta durante muito tempo, né? Sim, sim. Você é um caso muito especial, porque você era muito garoto, você era um cara novo. Geralmente editor, a ideia que a gente tem de editor de jornal é aquele cara mais velho, aquela figura mais decana, né? E você era um garoto. Eu me lembro que eu levei matéria para você lá, para você fazer matéria comigo, quando você era editor. José, você é um fã do New Journalism, eu sei disso. Sim. Né? Eu sei disso. Eu quero que você fale, não quero eu falar, quero que você fale para quem está nos ouvindo, como é que é fazer jornalismo literário? Ah, ótima pergunta. Rapaz, eu estava pensando sobre isso, eu imaginei que você faria uma provocação nesse sentido, porque eu sou muito fã de biografias e de livro-reportagem, de perfis. E você certa vez perguntou, na outra ocasião, você perguntou se biografias seriam literatura. Isso. E eu respondi, depende do biógrafo. Né? Porque se você pegar um autor como Rui Castro, de quem eu sou muito fã, fez Chega de Saudade, fez a biografia da Carmen Miranda, várias biografias. Você pega um livro do Rui Castro, isso é um romance da vida real. Né? Porque na nossa vida nós temos momentos de alegria, de tristeza, tem os momentos de amor, de solidão, tem o auge, mas tem a queda, né? Então, tem tudo isso. A nossa vida é um romance. Dependendo da forma como você conta uma história de vida, eu compreendo sim como literatura, porque ali você tem os recursos da descrição, você tem a contextualização, você tem a história propriamente dita, mas você tem o contexto de uma época, a atmosfera emocional de uma época relacionada com a vida do personagem que você está biografando ou mesmo de um determinado movimento. No caso, o Rui Castro fez a Bossa Nova, né? Eu fiz um livro sobre o rock do Espírito Santo. Do rock easy. E tentei transportar o leitor para a atmosfera daquela época em que os fatos são contados. E conseguiu. Poxa, obrigado. Agora, o que é interessante é que você é oriundo de uma família de escritores, de bons escritores. O seu avô, nós falamos dele, inclusive, no papo com o Jonas Reis. Mestre Guilherme. O Mestre Guilherme. É uma figura icônica, né, no Espírito Santo. Você é sobrinho de Reinaldo Santos Neves e de Luiz Guilherme, que faleceu há pouco tempo, e que é meu ídolo literário. Já te falei isso várias vezes. Falou, né? Verdade. Mas você não se aventurou na ficção. Ainda. Bom ouvir isso aí. Quem sabe? Você tem planos para fazer isso? Não, a minha formação, a minha referência, de fato, é o meu avô. Eu considero o mestre Guilherme Santos Neves professor, folclorista, um grande repórter. Ele reportou
os fatos de sua época, a cultura ancestral, cultura popular do Espírito Santo. Como diz Fernanda Chiamé, mestre Guilherme apresentou os capixabas uns aos outros, né? Porque ele mostrou isso, né, a riqueza, a diversidade da nossa cultura, coisa que o próprio capixaba desconhece. Então, do ponto de vista literário, digamos assim, de produção editorial, eu me identifico e tenho o meu avô como referência. Pra você ter ideia, o meu saudoso tio Luiz é tão... Eu falo no presente porque ele continua aqui, sem né? dúvida. É tão exigente Que é isso? Isso não pode acontecer, nunca pode acontecer. Não, isso devia estar no... Vai, então, continue. Isso acontece nos melhores programas. Sim, meu tio Luiz, só no meu quarto ou quinto livro, não, quarto livro que eu tive coragem de apresentar o conteúdo para ele, né, para ele poder ler previamente. Porque meu tio Luiz, assim, se ele não gostava de uma obra, ele falava na cara, quer dizer, não tem esse negócio de que é sobrinho, que é parente, né? Ele sempre foi muito sincero, muito franco. E o Reinaldo, sim, um senhor romancista, né? Então, é claro que quando a gente chega com uma proposta de pesquisa musical, de biografias, eu estou chegando numa estrada literária que já foi pavimentada e que eu sinto, sim, uma responsabilidade, mas não me aventurei na ficção ainda. Tá. Você foi por um caminho que eles não foram, né? Que é o caminho do jornalismo literário. Sim. Esse livro seu aqui, quando eu peguei para ler, né, eu não imaginava como era. E, na verdade, você utilizou o que você já havia escrito, Sim. né? E você trouxe algumas novidades e você fez uma adaptação de si mesmo, que me pareceu. Sim. Essa ideia de diários do Rock in Rio, o que dá uma ideia mesmo de uma coisa diária. Sim. Ou seja, eu vejo algo e vou anotar. Sim. No outro dia eu vejo outra coisa. Isso realmente aconteceu, José? A ideia de publicar em livro? Em livro. Não, para publicação em livro, acho que foi lá para 2020, 2021. Durante no período, a pandemia? Não, no período de pandemia que eu tive esta percepção. Eu queria ter lançado esse livro quando tivesse completado 20 anos daquela cobertura, que foi em 2001. Isso. Só que aí, em 2021, eu acabei mergulhando na música popular do Espírito Santo e fiz Os Sons da Memória, que é um livro de 464 páginas. Eu brinco falando que eu estou indo atrás do meu tio Reinaldo, né? Você me disse que tem material para fazer um outro. Tenho. Vai sair um outro? Não, por hora tá arquivado, assim. É porque você tem um livro muitíssimo interessante sobre uma grande cantora, né? Uma cantora de nível nacional, que é a Maísa. Você tem um livro sobre ela, uma biografia, e que você, na minha opinião, modestíssima, é o livro que mais se aproxima do jornalismo literário. Sim. Que é uma biografia, né, de Maísa. Sim. Essa ideia de trabalhar com figuras que existiram, deixa você à vontade? Criar um personagem não te traz mais satisfação, não? Você já pegar um personagem que existiu? Então, eu sou apaixonado por vidas, em contar histórias de vida. Então, eu vejo que nós temos tanto no Brasil e no Espírito Santo, tanto descaso com a memória, com a história. Você acha isso mesmo? Acho, tenho certeza. Com os nossos grandes músicos, nossos artistas, pintores, cineastas, né? Quantas biografias que nós temos no mercado? Eu acho que tem muito material para ser descoberto ainda, para ser desvendado e para ser apresentado ao público. Né? Porque através da biografia você conta a história do país, do nosso país. Né? Através de um livro sobre música, você conta a história do comportamental, social e política do século XX. Mas você se limitou à música. Por quê? No caso do Rock in Rio, se eu me limitei à música... Não, tudo que você escreveu, Rocrise, Maísa, Sons da Memória... Diário do Rock in Rio, o que você escreveu, tem a música como fio condutor. Sim. E por que isso? Porque é a minha paixão pela música. Tá. Então... Eu, antes de tudo, eu sou baterista. Eu cresci numa família literária, mas musical. Meu irmão é guitarrista. Então, o meu irmão mais velho, que é o Guilherme, que você conhece, me batizou em Beatles, em Pink Floyd. Então, me lembro de Guilherme, a gente garoto, ele ouvindo Beatles.
Pois é, então eu cresci nesse ambiente. No Rock in Rio 1, em 85, eu também fui fisgado por aquela coisa do som pesado, né? E de montar bandas, e me tornei baterista, gravei 2 CDs. Então, durante inclusive pela Rubem Braga? Um com a banda The Rain, outro a Big Bats Blues Band. Fiz muitos shows, participei do movimento musical do Espírito Santo. E quando eu cheguei ao jornalismo, eu pensei, poxa, eu vou juntar essas 2 paixões, né, que são o jornalismo e a música. E aí eu acrescento uma outra paixão, que é a literatura e os livros, a partir do convite que o saudoso Antônio de Pádua Gurgel me fez para escrever a biografia da Maísa para a coleção Grandes Nomes do Espírito Santo. E você extrapolou aquilo, né? Porque você foi um pouco além. O Gurgel me ofereceu a Maísa ou a Nara Leão. A Nara, o Sérgio Cabral já tinha feito uma biografia de 400 páginas. Então eu entendi que a Maísa, aí que está, né? A Maísa estava esquecida. Então, juntamente com a Maísa, quantos artistas, quantas cantoras que nós não conhecemos e temos que conhecer e entender o papel desse personagem na história do país. Então, acho que essa que é a ideia. O próprio Rock in Rio, ele se relaciona com o movimento de redemocratização do Brasil. Sim. Porque em 1985, quando Cazuza cantava Pro Dia Nascer Feliz, em janeiro de 85, Tancredo Neves era eleito o primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar. E interessante que o Rock in Rio teve momentos de preconceito, teve momentos de estupidez em relação a alguns músicos. Erasmo Carlos foi vaiadíssimo, terrível, né? Isso. Pelos metaleiros, etc. Né? Aquela história. Não, mas eu acho que isso é perfeitamente natural que isso aconteça. Não, eu acho isso terrível. É ruim, mas até coloquei no livro, eu presenciei esse cancelamento, digamos assim, em relação ao Carlinhos Brown. Exatamente. Né? E o Brown, somente 20 anos depois que eu vi a entrevista dele para a Folha, em 2021, reconhecendo que aquilo foi um episódio de racismo, de intolerância religiosa, musical. Quer dizer, ele está lá num festival e o público atira garrafinha de água, copo d'água. E a ironia é que ele tinha uma música chamada Água Mineral. Exato. E uma frase, a frase dele é ótima, né? Ainda bem que foi comigo. Porque se fosse com uma pessoa mais beligerante, né, o pau ia quebrar ali. Então ele falou, ainda bem que foi comigo que vocês fizeram isso. Sim. Né? Eu segurei a onda, eu presenciei isso em 91, enquanto público. Né? Eu era jovem e tal, estava lá no show do Lobão, no Rock in Rio 2, no Maracanã. E Lobão foi praticamente expulso do palco pelos metaleiros, que era uma noite heavy metal, barulhenta e tal, e Lobão, sempre um cara com muitas opiniões, muito provocador, entrou com a bateria da Mangueira, foi vaiado, né, e praticamente ele cancelou o show de fato, ele saiu do palco. O Brown cantou o hino nacional, né, e invocou Ogum e fez toda aquela coisa voltada para as divindades, para os orixás, né, pediu respeito à música dele. Então isso é um traço também de um traço fascista, né, de quem não aceita as diferenças. Infelizmente o Rock in Rio também registra isso. No caso, esse preconceito parte mais do público mais radical, que é um gênero musical com o qual eu me identifico, né, eu toquei o heavy metal, mas eu tenho essa isenção de entender que esse público acaba sendo intolerante com artistas de outros gêneros musicais. Tanto é que em 2001, quando eu cobri para o festival, né, para a Gazeta, a noite heavy metal foi isolada das demais. Não tinha nenhum artista, músico de outro estilo. O que eu considero um absurdo. Acho que a gente tem que conviver na sociedade de maneira respeitosa. Né? Uma vez nós estávamos no lançamento, em conjunto, eu com o livro Os Mamíferos e você com o Rocrise, lá no, se não me engano, foi no Sônia Cabral. Sim. Durante aquele negócio do Gabriel Morello, durante ele tem um evento. O Daniel Morello. E a Simone Marçal. Acho que era Formemos. O Formemos, que é um negócio muito importante. Nós estávamos lá e você me falou uma frase da qual eu gostei muito, mas nós não tivemos tempo de conversar. Eu acho que agora é o tempo. Você falou, Grijó, o rock encaretou. Você falou essa frase. Sim. O que significa o rock encaretou? Sim, o rock. Você acha hoje que o rock é careta ainda? Sim. Eu faço essa crítica
ao rock. Primeiro que o rock envelheceu. Quando você fala que o rock é coisa de jovem, você está se referindo à geração dos anos 60, 70 e no máximo a geração dos anos 80, porque o jovem hoje não escuta rock, não. Não, olha só, não foi essa frase. A frase foi, o que eu disse foi, e eu continuo afirmando, que o rock é música adolescente para adolescentes. Mas no seguinte sentido, o rock nos pega na adolescência. Eu não conheço, Zé, pode ser uma limitação minha, mas eu não conheço nenhum velho de 40 anos de idade que nunca ouviu rock, que sempre ouviu música erudita, que sempre ouviu jazz, que sempre ouviu blues. E quando ele vai ouvir rock, ele fica tão maravilhado com o rock. O rock nos pega no momento da rebeldia, que é quando nós somos garotos, adolescentes. Por isso que eu falo que o rock é música adolescente para adolescentes. Ou seja, o rock nos pega na adolescência. Né? Sim, pode ter pegado você, a mim também, sim, na adolescência. O que eu percebo é que a juventude hoje, ela ouve música sertaneja, impressionante, funk, hip hop, pagode, gospel. Se você pegar uma lista de estilos musicais aí mais ouvidos pelo público, então o rock está lá embaixo, né? Mas você perguntou assim se o rock encaretou. Muito me espanta você vê roqueiros de 40 mais ou 50 mais revoltados, por exemplo, com o Roger Waters, do Pink Floyd, que fez o The Wall. Né? Ou seja, isso denota assim, uma falta de compreensão sobre o conteúdo daquela obra. Gente quebrando o LP do The Wall por questões políticas, isso eu vejo mais como uma ignorância. Né? A gente até brinca e fala, pô, mas o cara acha que The Wall é sobre construção civil? Não, The Wall é sobre autoritarismo, ditaduras, fascismo, intolerância, guerra. Né? Então o rock sempre teve esse viés, o viés pacifista também, do John Lennon, sim, do Bob Dylan, da luta pelos direitos civis, naquela fase do final dos anos 60, né, do Hair, Martin Luther King, então Woodstock, né, Jimi Hendrix, Janis Joplin, os próprios Rolling Stones. Você avança e você vê o U2 pregando a paz entre a guerra religiosa entre católicos e protestantes na Irlanda. Então tem vários exemplos, né? E no Brasil também, o Legião Urbana. Agora hoje você vê o rock em primeiro lugar domesticado pela indústria, né? Você vê o rock sem renovação. E eu acredito na renovação no segmento chamado underground, né? O hardcore, você vê no segmento independente, você vê que tem bandas novas produzindo. Mas o chamado mainstream, é quando você brilha e alcança sucesso, hoje são pouquíssimas bandas de rock e não são duradouras. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando nós ouvimos Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Belchior, muita coisa de Edu Lobo, alguma coisa de Antônio Carlos Jobim, que são os craques da MPB, nós podemos pegar as letras e podemos ver que existe muito de literatura. E no rock? Você consegue conectar o rock, música com guitarra, música com volume mais alto, é um gênero musical rebelde? Você consegue conectá-lo à literatura? Sim, sim. Em primeiro lugar, Dylan, né? Mas Dylan é um trovador, né? Dylan não é um roqueiro, é um trovador. Mas você pega uma letra do Dylan, ele tem uma crônica, ali tem poema. Mas Dylan não é exatamente um roqueiro. É folk rock. É um folk, né? Tanto mas, assim, que quando ele acaba aderindo à guitarra, tem alguém no público lá nos anos 60 que fala traidor. E ele responde para o cara assim, esse é o mentiroso, ele encara o público, porque ele tinha o direito ali de experimentar a guitarra num gênero musical que era muito pautado pelo acústico. Inclusive, o ídolo dele, né, Woody Guthrie, era guitarra e fazendo folk. O que ele fez foi isso. Mas eu quero saber de você, a sua opinião sobre o rock hoje. Você acha que ele se conecta à literatura? Você acha que tem alguma conexão? Ou o rock existe para se dançar, para se pular, para balançar a cabeça e para um processo de catarse? Então, mas hoje realmente é difícil. Se você pegar o Brasil ali na década de 80, você percebe que o Renato Russo tinha uma grande bagagem literária. Né? As letras do Renato Russo, elas têm recursos de literatura, tem histórias, né? Tem contos ali. Eu acho que nos anos 70, o próprio David Bowie, Lou Reed, que é um cronista, né? Lou Reed publicava
publicou vários livros e escreveu sobre o submundo de Nova York ali no começo dos anos 70, tráfico de drogas, né? Os drag queens, todo aquele ambiente que ninguém tinha coragem de escrever, né? Então, o Jim Morrison também. Eu vejo que nós temos grandes compositores no rock, o próprio Pink Floyd, né? O Roger Waters, mas o cenário atual, eu vejo que o rock ele vive muito do passado, né? Tanto é que eu fiz algumas entrevistas de divulgação deste livro e o comentário das pessoas, mas rock foi em 85, né? O Rock in Rio, porque tinha o AC/DC, Ozzy Osbourne, Scorpions, né? Esse festival Rock in Rio de 2024, ele tem uma noite sertaneja, ele tem uma noite de pagode. O Rock in Rio é uma marca, né? Rock in Rio é uma marca. É uma marca, mas eu acho que tem muito pouco rock, viu? Eu sou super favorável à diversidade, da coexistência de estilos diferenciados, porque o roqueiro ortodoxo, ele fala, pô, tem pagode, tem sertanejo. Não, eu sou a favor das misturas, mas que coloque o rock também. O rock, ele foi deixado tá esquecido ali, né? Esse livro, o Diários do Rock in Rio, o propósito dele hoje, 2024, é qual? É representar uma época? Ah, sim, transportar o leitor para a atmosfera de uma época que eu entendo como a transição do mundo analógico para o mundo digital. Que perceba, 20 anos na história da humanidade não significa nada, mas nos últimos 20 anos nós tivemos um crescimento... O que diz respeito à telecomunicação é uma coisa gigantesca. Tecnológico, que é absurdo. Então você olha para 20 anos atrás e vê que o cenário cultural e social era completamente diferente, tecnológico. Discutia-se ali o bug do milênio, por exemplo, eu faço isso lá no prefácio. Eu falo, por exemplo, sobre a solidez democrática do Brasil. Né? A gente estava num governo de FHC e no ano seguinte Lula seria eleito. Né? Eu posso falar isso aqui tranquilamente. Claro. Né? Ou seja, não tinha essa coisa de fake news, extremismo. O brasileiro ele estava satisfeito com o processo democrático. Né? Não se falava em inteligência artificial. A internet estava dando seus primeiros passos, que a internet é de 95, 94. Pois é. Então ela vai ganhar força em 2010, 2015. Pois é, eu faço uma brincadeira que os celulares não tinham câmeras acopladas, né? Era o tijolão. Então o público estava muito mais conectado aos shows do que hoje. Hoje você vê as pessoas fazendo selfie para mostrar, para poder postar. E o artista de pano de fundo. Eu fico pensando, como é que o artista, o músico se sente, né? Porque eu fui no show, não é tão longe, 2014, do Titãs e Paralamas, no Álvares Cabral, e tinha gente subindo até no palco, ali na beirada do palco, para procurar o melhor ângulo para fazer uma selfie com os caras tocando ali no fundo. Então, são essas mudanças tecnológicas que eu aponto ali. A gente fala da doença da vaca louca, não tinha Covid-19. Então, a minha ideia é sempre relacionar assim, a música com os movimentos sociais, com as transformações da sociedade. Então, por isso que eu digo que não é apenas um livro de música, né? É um livro reportagem. E as gravadoras também foi uma mudança brutal, né, Grijó? Sim. Porque em 2001 ainda existia CD, ainda existia pirataria física, né? O único, digamos, distribuidor de música digital era o Napster, que tinham bandas de rock fazendo campanha contra essa tecnologia, né? Que conservadores, que não admitiam que haveria uma mudança no modelo de negócio da indústria. Em pouco tempo isso tudo ruiu, não teve mais CD, quer dizer, a plataforma de streaming, o consumo de música mudou, a rede social também, o Facebook é de 2004, Twitter, Instagram, lá para 2008. Então, assim, as pessoas estavam muito mais conectadas na atração musical. Né? Hoje as coisas estão muito pulverizadas, as atenções estão muito diluídas. Então eu tento mostrar isso para o público. Me diga uma coisa, quem quiser comprar esse livro, como é que faz para adquirir esse livro? Vou mostrar para vocês que estão nos vendo, quem não está nos vendo, está pelo podcast, Diários do Rock in Rio. Então, é o que o Zé Roberto falou, é uma grande viagem para você que tem 17 anos, 18 anos, 19 anos e que gosta de música, que gosta de rock. Esse livro aqui é um livro fundamental
para que você entenda o que era o rock de 2001. A pessoa quiser comprar, onde? Editora Cândida. Editora Cândida. Nosso editor Alfredo, só buscar na internet ou no Instagram é @editora Cândida. Isso. E digitando no Google também, loja Editora Cândida. É só buscar ali. E outra coisa que eu não tive a oportunidade de falar, os bastidores desse livro eu acho que são muito divertidos, porque eu tive a oportunidade de participar de coletivas de imprensa também, com esses artistas, e presenciar alguns momentos muito curiosos. Um deles é a entrada de Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, uma lenda, né? No final da entrevista do Iron Maiden. Quer dizer, o vocalista do Iron Maiden, ele fala o seguinte para a sala de imprensa: ó, vai entrar um amigo nosso aqui daqui a pouco, vocês fiquem tranquilos, tal. Só que ninguém sabia que era o Jimmy Page. Então eu fui apurar e descobri que a esposa do Jimmy Page, na época, na Argentina, ela cuidava de uma casa de caridade em Santa Teresa, no Rio. No Rio de Janeiro. A casa Jimmy, né? Ele morou muito tempo no Rio. Morou no Rio, na Bahia também, então ele circulava por aqui. E aí a banda Iron Maiden fez a doação de uma guitarra autografada para essa campanha, né, para ser leiloada. Que legal da isso. Campanha do Rock in Rio por um Mundo Melhor, porque teve esse aspecto também daquele festival. Foi o primeiro festival que o Rock in Rio teve uma preocupação ambiental. Teve 3 minutos de silêncio, mais de 3 mil rádios e TVs aderiram a essa campanha, né? Então, isso é todo o contexto de uma época. Dessa. Então, e aí isso virou assunto, virou pauta para as próprias entrevistas, né? O Red Hot Chili Peppers. Porra, o Jimmy Page está aqui, eu vou convidá-lo para fazer uma canja, uma jam, mas ele não tocou, não. Legal. Então, são essas curiosidades que eu acho que são bem bacanas para o leitor, né? Olha, pessoal, foi muito bacana o Zé Roberto voltar aqui, né? Ele foi o primeiro entrevistado do Vitrine Literária com Francisco Grijó e agora está sendo mais uma vez. Zé, muito obrigado, valeu. Espero que esse livro seja lido pela garotada, que a garotada merece, e pela velharia também, fundamental. Valeu, agradeço galera. muito, obrigado. Um grande abraço para vocês, até semana que vem, com mais uma edição de Vitrine Literária com Francisco Grijó. Valeu, galera. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.